Então, amados, nós vemos que aqui no Novo Testamento, a importância do ministério do profeta, ministério profético. E não é a mesma coisa o ministério profético do profeta quando um pregador, quero que os irmãos saibam dessa diferença. Quando algum pregador diz assim, levanta a sua mão, profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, tal, não tem nada a ver, irmãos. O ministério profético no Novo Testamento, o profeta, ele traz uma mensagem daquilo que está no coração de Deus de forma bem direta, né? Não existe ilustração, não existe muitas voltas, meias voltas, muitas das vezes não existe aquela como é exercido nos demais ministérios, né? Que muitas das vezes você tenta explicar com aquele carinho, o Espírito Santo, ele fala através do profeta de uma maneira mais direta à pessoa, né? Sem muitos rodeios. Então, muitas das vezes, se o Espírito ele quer consolar, provavelmente ele vai usar o profeta de uma maneira que vai trazer o consolo. Mas se ele quer exortar, se ele quer trazer a correção de Deus, provavelmente ele vai usar o profeta de uma maneira mais firme, né? Então, o Espírito Santo é que vai conduzir a maneira que o profeta irá trazer a mensagem que ele quer naquele momento. Então, é diferente o ministério profético, né? Então, o ministério profético, quem exerce esse ministério, não profetiza só bênção, não profetiza só vitória, não profetiza só carro do ano, nada disso, meus amados. O ministério profético ele está muito mais para corrigir, para exortar a igreja, para levar a igreja em direção ao crescimento espiritual e ao, e ao, e aos céus, né? Então, muitas pessoas ficam procurando profeta para saber se Deus vai dar o carro do ano, se vai dar o casamento, se ele pode namorar com aquela pessoa, se ele pode fazer isso, aquilo, outro. Muitas das vezes a pessoa chega até para quem ela sabe que tem esse ministério e já chega contando a vida dela para ver se a pessoa, naquilo que ela está contando, a pessoa vai falar alguma coisa. Irmãos, não é nada disso. Não, se Deus quiser falar com você através de um ministério profético, de alguma pessoa que tem esse dom, você pode ficar tranquilo que aonde você estiver, na sua casa, na rua, no trabalho, na igreja, provavelmente Deus ele falará com você, se ele quiser usar um profeta. E se ele quiser também falar diretamente com você na sua palavra, ele vai falar. Se ele quiser falar com você em sonhos, ele pode falar. Então não adianta você querer ficar muitas das vezes procurando profeta para se aconselhar. Não. Se você quer se aconselhar, vai se aconselhar com o seu pastor, com a sua pastora, né, com quem é o seu dirigente. Ministério profético não tem nada a ver com o que você está pensando, que é para você ficar procurando profecia, porque muitas das vezes você está até induzindo o profeta ao erro, se você faz isso.
né? Muitas das vezes o crente está até induzindo o profeta ao erro, porque a pessoa chega para o profeta: irmão, já não sei quantos anos que Deus não fala comigo, eu tenho que ouvir Deus hoje, eu não posso sair daqui sem ouvir Deus, e coloca o profeta na parede, entendeu? Não é nada disso, irmão. Se você quer ouvir Deus, vai lá para o seu quarto, se ajoelha lá, ora, pega a Bíblia, né? Se coloca. Se Deus quiser usar um profeta para falar com você, Ele pode mandar o profeta na sua casa, pode falar com você na rua, no seu trabalho, onde for, na igreja, mas você não deve fazer isso que eu acabei de falar, de ficar botando o profeta na parede. Ah, irmão, profetiza para mim que não sei se eu continuo casado ou não. Nada disso, meu irmão. O profeta, o ministério profético não tem nada a ver com isso não, que você está pensando. O ministério profético, como nós bem começamos a estudar aqui no meio da lição, né? Qual a função do ministério profético no Novo Testamento? É advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo, frieza espiritual entre o povo de Deus, desmascarar o pecado e proclamar a justiça. É isso, né? Muitas das vezes Deus vai usar o profeta para desmascarar, muitas das vezes, falsos profetas, muitas das vezes falsos ensinos. Pode ser que ele use também o profeta para isso, muitas das vezes para dar uma direção, uma orientação na vida ministerial, para elucidar um chamado de uma pessoa, né? No ministério pastoral, no ministério eclesiástico, né? Então Deus confirma, muitas das vezes através de um profeta, muitas das vezes Deus orienta em momentos que a igreja está vivendo uma desorientação espiritual. Deus orienta. Então a importância do dom, o ministério de profeta é essa, irmãos. Então vamos continuar buscando o dom. O ministério deve ser reconhecido pela igreja, o ministério deve ser cada vez mais aprimorado, né? Mas nós também não devemos matar o dom espiritual. Existem muitas igrejas que Deus não pode falar no meio da igreja, que o ministério profético não pode ser exercido. E muitas igrejas que se dizem pentecostal. O ministério profético não existe. Se você levantar uma voz profética no meio da igreja, essa pessoa será calada, porque eles se dizem pentecostal, mas não aceitam o ministério. Então, quando a pessoa não aceita, muitas das vezes ela está rejeitando o próprio Espírito que quer falar no meio da igreja, né? Então, vamos continuar buscando esse dom maravilhoso e muito mais nesses últimos dias, o dom de discernimento de espírito, porque existem muitos profetas falsos que vão na internet, pesquisa a vida das pessoas, o CPF, vão lá, buscam saber sobre a vida da pessoa, e depois vai para os púlpitos das igrejas e dizem que é revelação de Deus, deixando as pessoas confusas, desorientadas e esperançosas em muitos assuntos, e muitas das vezes essas pessoas até se desviam, dizendo que Deus prometeu e não cumpriu. Irmãos, que Deus venha nos livrar desses falsos profetas e que os dons do Espírito Santo, principalmente o dom de discernimento de espírito, venha a ser nos dado cada dia para que nós possamos excluir do nosso meio tudo aquilo que não provém de Deus, né? E que todo profeta falso
que não fala segundo aquilo que está no coração de Deus, daquilo que vem diretamente do Espírito, esse que é um falso profeta, que vive querendo usar Deus, não é usado por Deus e vive querendo, e se diz ser boca de Deus, que ele possa ser desmascarado, né? E a profecia no Novo Testamento, ela é diferente, como eu já disse, diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta tinha voz, muitos profetas tiveram voz canônicas, eles formaram o cânon bíblico, né? Isaías, Jeremias, Daniel, formaram o cânon bíblico, e hoje as palavras que foram reveladas através dele, nós estudamos ainda hoje porque ainda tem valor de profecias bíblicas que se cumprem ainda nesses nossos dias. Sendo que o ministério profético dos nossos dias, do Novo Testamento, não tem valor canônico. Não pode ser reconhecido como doutrina. Você não pode pegar um profeta, um ministério profético atual para formar uma nova doutrina. Não existe isso. As palavras proféticas têm que estar baseadas nas escrituras sagradas. Amém? Então, que nós concluímos mais uma lição nesta semana, né? E na próxima nós estaremos estudando com a nossa irmã Luciene sobre o ministério de evangelistas. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa igreja Devip, dando a ela os dons espirituais, os dons ministeriais e o principal dom, que é o amor. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém.